Agora, queridos, a evidência máxima de alguém cheio do Espírito Santo, não que não tenha o Espírito, mas o batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Você já ouviu alguém na igreja, por vezes, falar em línguas que você desconhece? Essas línguas são citadas na Bíblia, a Bíblia chama de línguas estranhas, porque elas nem sempre são línguas aqui desta terra, elas também são línguas do mundo espiritual. Oh glória! E Deus, através do seu Espírito, Ele nos evidencia, colocando em nossa mente que perpassa as nossas pregas vocais, e assim falamos línguas espirituais. Queridos, João Batista, ele disse aqui no Evangelho: olha, eu vos batizo com água. E o batismo de João Batista, todos nós conhecemos, e eu creio que a grande maioria daqueles que aqui estão já passaram por eles, que é o batismo em águas, que é aquele em que a pessoa é imersa nas águas do batismo, e a evidência, além de vermos ela descendo as águas, ela sai do tanque batismal molhada, o que é óbvio, ela sai pingando as águas que outrora ela estava submersa. Esta é uma das provas e evidência de alguém que foi batizado com água. Agora João Batista, ele diz o seguinte: eu vos batizo com água, eu só posso ir até aqui, e eu faço a mesma fala de João Batista. Nós só conseguimos batizar as pessoas com água, nós conseguimos mergulhá-las no tanque do batismo, e é o máximo que o ser humano consegue fazer. Agora João Batista disse: eu batizo com água, porém depois de mim há de vir aquele que é mais poderoso do que eu. Se tratava de Jesus Cristo, e olha só o que ele disse: ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E agora eu lhe explico isso. João Batista, ele usa a palavra do grego baptismos, que quer dizer imerso. E é uma linguagem atual, imersão, se fala muito em todos os vocabulários empresariais, no meio do trabalho, que você precisa ser imerso num projeto, imerso numa visão. E na palavra de Deus não é diferente. Quando você entra para o cristianismo, quando você se converte ao Senhor Jesus, a porta de entrada é a imersão nas águas. Todavia, não fica por aqui. Agora a Bíblia diz que Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então Jesus, aqui o texto, João Batista dizendo que Jesus, ele traz um batismo diferente. Ele não traz água, ele traz um fogo espiritual que vem sobre a nossa vida. Ser batizado com o Espírito Santo é ser imerso na pessoa dele, é ser envolvido na pessoa dele. Com todo respeito, eu não quero aqui agredir nenhuma religião que não é a minha, mas você sabe que há outras práticas religiosas por aí, que desce espírito tal, que desce entidade tal, que invoca entidade tal, e é uma gama de entidades e espíritos que baixam em determinados lugares por aí. Aqui, querido, só desce um espírito, é o Espírito Santo, e é de Deus. E se é de Deus, eu estou recebendo. E se é de Deus, você pode ficar tranquilo. Aqui não desce uma entidade A, B ou C. Só desce um, mas vale por todos. É o Espírito Santo do Senhor, e você já está sentindo ele aí. Pastor Diogo, por que a Bíblia, um dia um irmão me perguntou: Pastor Diogo, eu já fui batizado com o Espírito Santo, já falo em outras línguas, quando é que eu vou ser batizado com fogo? Porque diz a Bíblia, Espírito Santo e com fogo. Eu olhei para ele e disse: nunca, irmão.
Tu nunca vai ser batizado com fogo, porque tu já é batizado com fogo. Porque ele entendeu que se tratava de um terceiro batismo. Batismo em águas, batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Eu disse, não, irmão. Esse batismo com o Espírito Santo é o batismo com fogo. Foi dito batismo com fogo para as pessoas entenderem e diferenciarem do primeiro. O primeiro era com água, mas este é com fogo de Deus. Aleluia! Ele ficou tranquilo. Ah não, pastor, então está tudo certo. É só manter a chama acesa. Agora, queridos, eu quero acreditar que você vai começar a buscar esta experiência para a tua vida. Não é só pastor que vai falar em línguas estranhas. Não são só os obreiros que devem falar nas línguas espirituais do Espírito Santo. Qualquer um dos senhores e senhoras aqui pode receber esta noite a língua celestial. Até porque você vai morar lá no céu mesmo. Já é bom você ir falando o idioma que vai ser falado lá em cima. Quem crê e espera essa experiência. Agora, para você receber esse batismo, você precisa ter antes um arrependimento. Até porque Deus, na pessoa de Jesus, não sai batizando as pessoas a granel por aí. É preciso algumas exigências. Atos capítulo 2. Versículo 37 ao 38 diz: ouvindo eles estas coisas, quer dizer a palavra, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro, irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você percebeu que a palavra receber vem depois da palavra arrepender? Ninguém recebe antes de se arrepender. Não tem como receber e depois se arrepender. Primeiro você se arrepende. E o que é arrepender-se, pastor? Do grego metanoia. Metanoia, noia é mente. Então metanoia é virada de mente. O que a gente chama de conversão. Converter-se de fato. Querido, eu amo que você venha aqui na igreja. Você pode vir. Eu já preguei ali em Passo Fundo 7 anos. O gentil até há de se lembrar do camarada. Preguei 7 anos para a mesma pessoa. Claro, não só para ele, mas dentre os tais 7 anos nunca se converteu. Morreu sem ter se convertido. 7 anos, nunca mudou a mente, nunca se converteu. Amados, é possível você estar dentro de uma igreja e nunca aceitar a mensagem que a igreja prega. É possível você vir aqui como visitante. Eu, como pastor, eu amo ver pessoas novas aqui na igreja. Eu fico muito feliz. Mas não adianta você vir aqui 1 ano, 2, 3 e nunca cair a ficha que você precisa arrepender-se, mudar a sua vida, entregá-la ao Senhor Jesus, que quando você se arrepende, então o dom do Espírito Santo ele vem sobre a tua vida. Não tem como Deus derramar o Espírito dele sobre um coração endurecido, um coração obstinado, um coração teimoso que não quer saber das coisas de Deus. Eu não estou dizendo que você não tem o Espírito, claro que tu tem, mas eu estou pregando sobre batismo com o Espírito Santo. Você tem o Espírito porque se você não tivesse, você não estava aqui me ouvindo. Quem te trouxe aqui foi o próprio Espírito Santo.
Não, pastor, Deus usou um amigo. Não, isso é o que você pensa. Mas foi o Espírito Santo usando teu colega, teu amigo, para te convidar a estar aqui esta noite. Você só está aqui é porque há uma obra de Deus, há um projeto de Deus na tua vida. Eu não sei o que é que tu disse lá na tua casa, mas já que tu parou aqui, o certo é que Deus te ouviu. A tua história vai ser mudada, e se arrepender, vai receber o dom do Espírito Santo de Deus. Segunda coisa, para esse batismo acontecer, um fenômeno espiritual, você precisa ter fé que seja oriunda da pregação. Veja bem, a palavra diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 2: quero apenas saber isso de vós, disse Paulo, recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É claro que foi pela pregação. A Bíblia diz aos Romanos que a nossa fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, queridos, lembrei do Salmo 1, porque lá no Salmo 1 é dito que bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é o varão que não anda no caminho dos pecadores. Então você tem que saber onde senta. Você tem que saber a quem empresta os seus ouvidos, porque aquilo que tu ouve gera uma influência na tua vida. Você fica ouvindo gente pessimista, você fica ouvindo gente talvez falando de um e de outro, e isso consome a energia da tua alma. Mas daí você entra num templo como este, e você só ouve palavra do céu. Você ouve palavra do céu. E a Bíblia diz que quando tu ouve a palavra de Deus, a tua fé é aumentada. Oh glória! Por isso é importante você frequentar a igreja. Hoje em dia tem internet, hoje em dia tu ouve pregação que tu quiser lá no YouTube, mas nada se compara à atmosfera da casa de Deus. Porque aqui na casa de Deus, ao ouvir a palavra, a tua fé vai sendo aumentada. Você chegou aqui que nem o teu fogão a gás, a chama estava baixa, mas já está levantando a chama. Já está levantando a chama. A pregação produz fé, e é ela que tu precisa para receber esta bênção. Terceira exigência, é preciso obedecer a Deus. Atos 5:32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou a todos os que lhe obedecem. Percebeu que o texto não está dizendo que Deus derrama o Espírito dele, que é algo celestial, que é algo puro, que é algo tremendo. Deus não distribui, Deus não derrama a granel na cabeça de qualquer um. Deus diz: eu derramo o meu Espírito sobre aqueles que me obedecem. Oh glória! Se você entrou aqui esta noite para colocar a tua vida no prumo, para andar nos caminhos de Deus, se você está disposto a servir esse Deus com interesse de coração, se você não está titubeando cocheando em dois pensamentos, se você não está um pouco no mundo e um pouco nas coisas de Deus, mas se você está firme na palavra, te prepara, esta bênção vai chegar na tua vida.
Você está numa igreja pentecostal. E na igreja pentecostal, eu sei que eu já disse isso nessa série de pregações, mas encerro hoje, até porque na próxima eu devo pregar outros assuntos. Quando você está num ambiente aonde se crê na totalidade, na ação do Espírito de Deus naquele lugar, você sabe como chega, mas nunca sabe como você vai voltar para casa. Porque aqui nós cremos que Jesus ainda cura todo tipo de enfermidade. Aqui nós cremos que aquilo que tu orou na semana, Deus pode revelar aqui para mim, para qualquer obreiro. Nós cremos nos dons espirituais. Nós cremos nas profecias. É Deus falando particularmente com a tua vida. Você entrou no ambiente em que Deus está liberado para agir em nosso meio. Que história é essa de Deus liberado, pastor? Porque há lugares que Deus está engessado. Deus não pode operar, porque as pessoas não creem. O sacerdote, o pastor não prega. Mas aqui nós pregamos toda a totalidade da palavra. E se está escrito na Bíblia que Jesus faz, eu creio. E você também pode acreditar que em todas as promessas de Deus. Pastor Diogo, para mim receber esse batismo de fogo, o que eu preciso? Perseverança em buscar. Deus não dá assim para a pessoa displicente, a pessoa que não quer. Deus vai respeitar. Se você é passivo, se você está em paz na igreja, feliz com tanto que o evangelho já te proporcionou, para Deus está bom. Mas se você disser assim, não pastor, parei um pouquinho, se está na Bíblia eu quero. Congregávamos em Carazinho, a Aline é caraziense. Entrei lá na empresa que eu trabalhava, assumi uma loja de uma rede que eu trabalhava na época. Quarto dia na cidade, conheci a Aline, daí já foi, né? Já me amarrou. Glória a Deus. Nem conhecia o nome das ruas da cidade, mas já estava casado no quarto dia quase. Namorado, né? Fomos para a igreja. 3 meses de igreja, Jesus já estava batizando ela com o Espírito Santo. Eu disse, Jesus deve gostar das morenas. Eu fiquei jejuando e orando 2 anos. Eu orava e jejuava. E eu dizia o que eu vou dizer agora aqui para vocês. Eu sei que eu já contei esse testemunho, mas vale contar de novo, porque o público se renova. Em Lucas capítulo 11, versículo 9 a 13, está escrito: Jesus, o batizador, ele disse: eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, o que procura, encontra, e aquele que bate, ser-lhe abrirá. Jesus disse assim nesse texto: qual de vós, se o filho lhe pedir uma pedra, pedir um pão, você vai entregar uma pedra? Qual de vós, se um filho de vocês pedir um peixe, vai entregar o pai um escorpião? E agora Jesus, uma cobra. Agora Jesus finaliza. Jesus ainda disse: e se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Agora Jesus disse: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai, o Espírito Santo, para aqueles que pedirem. Aí estou eu orando para Deus, e eu disse: Senhor, está escrito na tua palavra, o Senhor já batizou a Aline, o Senhor já encheu ela do seu Espírito Santo, mas tem que batizar esse alemãozinho também. E aí eu comecei a orar a Deus, jejum, oração, pedindo.
2 anos e Jesus nada de me batizar. E eu orava e nada. Mas um dia, eu tinha um pastor que era homem de Deus, já faleceu, está no céu. Eu ia atender um bairro na cidade, e atendi. Mas o pastor, naquela época, bem raiz, mais antigo, disse assim: olha, para colocar um obreiro para atender uma congregação no bairro, só se for batizado com o Espírito Santo, senão não atende a igreja. Aí de repente ele marca a minha posse na congregação. Os obreiros mais velhos chegaram e disseram: pastor, tu vai quebrar o protocolo, porque não se coloca obreiro para atender uma congregação se não tiver a experiência com o Espírito Santo. Ele disse: sim, o Diogo ainda não é batizado, mas Jesus falou comigo que vai batizar ele sexta-feira. Pensa em homem de Deus. Aí eu tô lá. Foi nesse meio aí que eu me converti, amados, de poder de Deus. Aí de repente está passando um irmão. Ele estava um pouquinho acima do peso, está fazendo caminhada. Era noite. Ele bateu no apartamento onde eu morava. Conhecia, era meu conhecido. Chegou todo suado, deixou o cachorrinho preso e disse: Diogo, desculpe o horário, é umas 11h30 da noite, mas Deus me tocou tão forte para chegar aqui no teu apartamento, na tua casa hoje. Eu digo: não tem problema. Chamei ele, entrou, conversamos um pouquinho das coisas de Deus, e de repente ele estava indo embora. Talvez nem ele entendeu por que ele foi na minha casa. Eu disse: irmão, é um sistema que eu tenho. Entrou na minha casa, faz uma oração. Quando ele foi orar, meus amados, ele levantou a mão. O alemãozinho explodiu falando em línguas estranhas. Ei, eu tenho uma palavra. Aquele dia eu fui até 3 da manhã, acordando todos os meus irmãos da igreja, dizendo: Jesus passou aqui, Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu pedi, Ele deu. Olhe para cá. Olhe para cá, eu tenho uma palavra para você. Eu fui assumir a igreja no sábado. Primeiro culto eu era seu dirigente da igreja. Eu nem falava mais português, só falava na língua do céu. Era tocha pura. Eu tenho uma palavra hoje. Jesus vai te batizar. As línguas celestiais vão aparecer na tua boca. É só pedir, é só pedir, é só pedir. Aí eu pastoreando uma igreja pentecostal, como é que eu não vou pregar sobre isso? Pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo. E se eu nunca falar em língua, eu vou para o céu? Claro que vai. Claro que vai. Para ir para o céu você tem que ter fé em Jesus, aceitar o batismo em águas, se manter firme da igreja. Isso tu vai para o céu. Eu não preciso falar em línguas para ir para o céu, pastor. Não preciso. Não é um pré-requisito e exigência. Todavia, é um plus que Jesus dá para você viver uma vida mais power, mais poderosa aqui na terra. Então, meus amados, é algo para você desfrutar. Agora, sabe de uma coisa? Você pode chegar aqui e pedir muitas bênçãos, pedir cura, pedir prosperidade, é bíblico. Você pode pedir clientes para a sua empresa, você pode pedir bênçãos para os seus parentes, tudo isso você pode. Mas quando eu queria ser batizado, um dia eu dobrei o joelho e disse: Jesus, eu não te peço mais nada. É para te importunar. Lucas capítulo 18, Jesus disse a parábola do juiz iníquo, do administrador da viúva insistente. Aquela mulher começou a dizer para o juiz, está lá em Lucas 18: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. A Bíblia diz que o juiz julgou a causa por causa da importunação daquela mulher.
Aí vem Jesus e ensina algo para nós: não fará o Pai a mesma coisa para aqueles que nele esperam? Aí eu li esse texto na Bíblia e disse: deixa para mim, Jesus, a partir de hoje eu vou encher os seus ouvidos no céu, mas eu vou pedir essa experiência. Está na Bíblia, eu vou insistir, até o Senhor me dar. Eu imagino que um dia Jesus disse assim: eu vou ter que batizar aquele rapaz, porque é muita insistência. Amado, você pode chegar aqui e pedir o que você quiser, Deus tudo pode, mas se você quer viver essa experiência, se você quer sentir a alegria de uma manifestação mais poderosa do Espírito Santo na tua vida, começa a pedir, porque a Bíblia diz: pedi e recebereis, buscai e achareis, e aquele que bater, vai se abrir. Ei, levanta a mão, começa a pedir agora as manifestações do Espírito Santo na tua vida. Para receber esse batismo de fogo, a evidência de que você foi batizado não é sentir um arrepio, não é sentir uma coisa boa, não é derramar uma lágrima, não. A evidência é o falar em outras línguas. Marcos capítulo 16, versículo 17, tudo pela Bíblia. Estes sinais, disse Jesus, hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pastor Diogo, mas para que eu vou falar em novas línguas? Aquele que fala em línguas, disse Paulo, em 1 Coríntios 14, versículo 2: pois o que fala em línguas, não fala aos homens, mas fala senão a Deus, e em espírito fala mistérios. Quando você ora em português, eu escuto, o mundo espiritual escuta, a pessoa que está do teu lado escuta, e Deus também escuta. E Deus pode me responder se eu só falar com Ele em português, pastor? Pode, claro. Mas quando tu fala em línguas estranhas, quando você ora em línguas, e há mais de 25 anos, todos os dias eu falo em línguas, todo dia, a minha oração é em línguas estranhas. Quando eu falo em línguas estranhas, a pessoa que está do meu lado não entende, o demônio não compreende, o Satanás fica confuso, porque ele não escuta, mas tem um lá no trono que está ouvindo a minha oração. Falar em línguas fala mistérios com Deus. Então eu preciso não reter para mim isso. Isso aqui não é promessa para pastor, é promessa para quem crê, diz a Bíblia. É promessa para quem quiser ter essa manifestação espiritual. Percebam, queridos, a Bíblia diz, a Bíblia tenta dizer que o falar em línguas, ele é um auto-melhoramento, é terapêutico. A Bíblia diz, 1 Coríntios 14, verso 4, o que fala em outra língua se edifica a si mesmo. Olha só, edifica, a palavra edifica aqui é oikonomos, que é construir. Paulo está dizendo, você se reconstrói, você se reanima, você se edifica. Quantas vezes eu dobrei o joelho debaixo de luta, debaixo de opressão, mas o Espírito Santo começou a pôr as línguas estranhas na minha boca, e eu levantei daquela oração como um guerreiro, levantei fortalecido, animado. Amado, o que você precisa é receber o dom do Espírito Santo esta noite e experimentar uma experiência sobrenatural.
As línguas estranhas desceram no cenáculo. Atos capítulo 2, a Bíblia diz: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar, e veio um som de um vento impetuoso e veemente, e diz a Bíblia: todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia. Em Samaria, capítulo 8 de Atos, do 14 ao 17, a Bíblia diz que enviaram para lá Pedro e João, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, e aí diz o texto: eles haviam sido batizados somente em nome do Senhor Jesus, então impuseram as mãos sobre os samaritanos, impuseram as mãos, e eles receberam o dom, o poder do Espírito Santo de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos orar por você aqui, e esses obreiros vão impor as mãos, e na imposição de mão você pode receber a presença do Espírito Santo. Não tenha medo de ser cheio do Espírito, tenha medo de ser vazio do Espírito. Tenha esta noite um coração aberto e sedento para receber. A Bíblia diz que na casa de Cornélio, Atos 10 do 44 ao 46, ainda Pedro falava estas coisas, e caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Porque quando pregamos a palavra, isso agrada a Deus. Você está no lugar que pregamos a palavra. É verdade que você entrou aqui, muitas vezes ouviu coisas que não queria ter ouvido, e eu já falei coisas que não queria ter falado, porque a palavra de Deus, ela nem sempre nos agrada, mas ela muitas vezes trata as nossas feridas, coloca o dedão na ferida para curar. Deus fala, e eu sempre digo aqui: eu prefiro apanhar de Deus aqui dentro do que receber carinho de Satanás lá fora. Eu prefiro ter a orelha puxada pelo meu Deus aqui, se é que eu preciso, e geralmente eu preciso porque eu sou ser humano, do que receber carinho lá fora. Mas ouvindo a palavra, o coração quebrantado, amados, o Espírito Santo vem sobre ele, e diz a Bíblia: e ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. A Bíblia diz ainda em Éfeso, Atos 19 versículo 6, eu digo texto a texto, lhe provando que o que esse pastor está pregando, o que essa igreja prega, está na Bíblia. Atos 19 versículo 6, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Oh glória! Falar em línguas era desejo de Paulo para os seus ouvintes. Aos Coríntios, capítulo 14, versículo 5, diz o texto: eu quisera que vós todos falassem em línguas. Capítulo 14, versículo 18, dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vós. Se o apóstolo Paulo tivesse aqui em Coxilha hoje, se tivesse na nossa região, tu acha que ele congregaria numa igreja que não acredita naquilo que ele mesmo pregou? É certo que Paulo procuraria uma igreja pentecostal para congregar, porque ele disse: eu falo em línguas mais do que todos vós. Mas ele disse: eu queria que todos vocês vivessem essa experiência. E ele ainda disse no versículo 39: não proibais ou falar em outras línguas. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, ele te abre a porta para receber outros dons do próprio Espírito de Deus. E hoje à noite, queridos,
Eu quero que você eleve o nível da tua vida espiritual. Eu quero que você viva as experiências com Deus. Deus pode te dar uma fazenda cheia de gado? Pode. Deus pode te dar uma casa própria que você deseja? Pode. Deus pode te dar uma casa na praia? Pode. Deus pode te dar rios de dinheiro? Pode. Mas tudo isso não se equipara à presença do Espírito Santo dele sobre a tua vida. Você precisa viver as experiências que a palavra de Deus tem para você. Ele quer entregar o seu Espírito Santo hoje. Ele quer derramar sobre você. Pastor, eu sinto uma luta. Eu tenho carro, pastor, eu tenho emprego, eu tenho casa, mas me falta algo. O que tu não precisa não é de um carro novo. O que tu precisa é viver uma experiência com Deus. O que você precisa é ser cheio do Espírito Santo. O que você precisa é deixar o Espírito de Deus mover a tua vida. Fique em pé, eu quero estar orando por vocês esta noite.